Não importa quantas vezes os cientistas alertaram a humanidade sobre a mudança climática, ninguém ouviu, e em 2019 uma série de furacões, tornados, inundações e secas causaram destruição em todo o planeta. Depois de perder várias cidades, os líderes mundiais se uniram. Liderados pelos Estados Unidos, eles encontraram uma maneira de neutralizar as tempestades com uma rede de milhares de satélites, cada um implantando contramedidas projetadas para impactar os elementos básicos do clima. A rede de satélites era conhecida como Garoto Holandês e foi projetado pelo arquiteto-chefe Jake. Por enquanto era uma operação de propriedade dos Estados Unidos, mas em 3 anos o Garoto Holandês seria transferido para um conselho internacional. Um dia, Jake é chamado para uma audiência disciplinar com um subcomitê do Senado dos Estados Unidos porque ele sagrou um inspetor federal e trouxe o Garoto Holandês online sem autorização. Jake não aceita a repreensão e encontra suas palavras concais, ignorando os textos de seu irmão Max perguntando a ele para parar. Jake explica que deu um soco no policial porque não parava de tocar nas peças da máquina. Isso quase o matou e que ele ativou o Garoto Holandês para parar uma série de tempestades que teria matado milhares de pessoas. O Senado não se importa, eles só querem que Jake seja obediente. Então eles decidem que enviarão novos funcionários para a estação para ficar de olho nas coisas e que Jake terá que demitir alguns dos membros antigos da equipe. Após o término da reunião, Jake esbarra em Max, que trabalha sob o secretário de Estado dos Estados Unidos. Max foi escolhido para ser responsável pelo Garoto Holandês, e ele decidiu demitir Jake porque ele acha que é a melhor coisa para o projeto. Jake está arrasado porque seu irmão não pode fazer isso com sua família e não fala com ele novamente. 3 anos depois, uma equipe da ONU estacionada no Afeganistão recebe algumas leituras estranhas em seus scanners e vai verificar em uma vila nas proximidades. Para sua surpresa, todo o local está congelado e as pessoas estão mortas. Uma gravação dessa descoberta é enviada ao presidente Palma e sua equipe, concordando que deve ser mantido em segredo por agora. Há evidências de que isso foi causado pelo Garoto Holandês, mas os políticos não querem fechá-lo. A imprensa irá imediatamente tentar encontrar a causa. Max propõe enviar alguém para verificar o mau funcionamento e o secretário de Estado Deacon diz para ele contratar Jake para o trabalho porque não importa o quanto Max não gosta de seu irmão, Jake ainda é o melhor da estação. Enquanto isso, no Garoto Holandês, o satélite responsável pelo Afeganistão volta para ser verificado. O engenheiro Habib encontra um arquivo estranho em seu disco rígido e decide fazer uma cópia que ele esconde em seu armário. Depois ele tenta voltar ao trabalho, mas quando ele entra em um quarto vazio, de repente as portas se trancam ao seu redor e as janelas quebram. Habib é jogado no espaço e morre instantaneamente. No dia seguinte, Max visita Jake, que mora na Flórida após seu divórcio e pega sua filha Hannah 2 fins de semana por mês. Jake não quer ver Max e tenta enviá-lo longe, mas Max diz a ele sobre o Afeganistão e o acidente de câmara, pedindo que ele se junte ao projeto. Quando Jake recusa, Max muda de ideia, apontando que sua invenção está matando pessoas. Mais tarde, nos escritórios de Hong Kong do Conselho Climático do Pacífico, Long acha registros no sistema que mostram algo estranho sobre o incidente no Afeganistão. Então ele tenta ligar para Max para avisá-lo, mas é apenas atendido por correio de voz. Depois ele vai ao mercado para fazer algumas compras, percebendo o quão quente está. De fato, o calor é tão ruim que um gato está tentando ficar dentro da geladeira do mercado, e os ovos caem acidentalmente e eles fritam na calçada. De repente o chão começa a tremer e várias labaredas de fogo giradoras começam a destruir as ruas. Ele imediatamente escapa em seu carro, dirigindo por todas as pessoas em pânico e em constante desmoronamento dos edifícios. Long não para até que ele chegue à estrada fora da cidade e a redução da temperatura indica que ele está fora de alcance, mas quando ele se vira, descobre que Hong Kong está agora em ruínas. Quando é hora de Jake ir, Hannah chora porque ela acha que Jake não vai voltar e ele sempre foi difícil de confiar, mas Jake promete que ele voltará. Momentos depois, Jake está embarcando em um ônibus espacial e voando para o Garoto Holandês, sentindo-se em casa novamente no espaço. Ele conhece a comandante Fassbinder, a cientista-chefe da estação, e ela o apresenta à sua equipe principal, que inclui o oficial de segurança do set e o analista de sistema Duncan. Eles acham que o incidente em Hong Kong foi uma explosão de gás, porque é isso que as notícias disseram. Mas Jake tem certeza de que foi causado pela mesma coisa que congelou a vila. Enquanto isso, Max está passando um tempo com sua namorada Sarah, que faz parte do serviço secreto do presidente. Eles são interrompidos por uma ligação de Long, que informa Max sobre o calor que ele sentiu antes do incidente, o que significa que não era um cano de gás. Ele tentou verificar o Garoto Holandês para confirmar sua teoria, mas seu relato foi bloqueado, e Max descobre que alguém no governo está encobrindo um defeito no sistema, e isso tem o potencial de causar um geosma, que consiste em eventos climáticos catastróficos simultâneos desencadeados em todo o mundo. Max começa a investigar e depois ele descobre que Sarah foi chamada para trabalhar porque o presidente decidiu fazer um resumo de última hora, o que parece repentino. No escritório, Long continua tentando fazer login quando a energia acaba. Ele ouve algumas vozes vindo do corredor e corre para se esconder. Isso permite que ele veja os agentes dos Estados Unidos investigarem seu computador e toda a sua papelada. No Garoto Holandês, Jake descobre que os erros de mau funcionamento do Afeganistão foram limpos. Então ele ordena que a equipe verifique os registros dos outros satélites para rastrear qualquer sinais de corrupção. No dia seguinte, Max visita sua amiga Dana, uma especialista em segurança cibernética que trabalha para o departamento de TI do governo. Ele pede que ela analise o bloqueio das contas, e Dana confirma que alguém programou isso para fazer parecer que fazia parte de uma falha, mas foi definitivamente intencional. No Garoto Holandês, Jake tem uma reunião de vídeo com Max, que informa que pode haver algum jogo sujo envolvido nos incidentes.
Jake está feliz em ouvir isso porque ele sabia que o garoto holandês havia sido bem construído, e Max o autoriza a recuperar o satélite Kong. Isso causa um argumento porque Jake não acha que precisa de permissão de Max para fazer qualquer coisa, e Max lembra que ele teve que corrigir os erros idiotas de Jake o tempo todo depois que seus pais morreram. Ele está cansado de ser responsável por seu irmão, então se Jake não se comportar, ele será demitido novamente. O satélite de Hong Kong chega à estação, mas de repente, o braço do robô que o agarra enlouquece e começa a tremer, prejudicando parte do hangar e deixando o satélite cair. O robô destrói absolutamente todo o satélite e a equipe precisa salvar as poucas partes que sobreviveram. Infelizmente, o acidente criou um curto elétrico e fritou todas as unidades, então Jake acha que não tem nenhuma prova de corrupção para analisar. No entanto, do set informa que ele está olhando para o vídeo da morte de Habib e ele descobriu algo. Os painéis que explodiram tinham unidades neles, e um deles ficou preso na comunicação da torre. Jake e Fassbinder vão em uma caminhada espacial para recuperar o painel, mas de repente, o terno de Jake começa a dar defeito e ele perde o controle de seus movimentos. O tremor faz com que ele caia no painel e são atingidos contra a estação. Então ele ejeta seu jetpack e consegue segurar um fio para evitar flutuar. Momentos depois, Fassbinder o traz de volta para dentro, e Jake revela que ele pegou um pedaço do painel antes de abandoná-lo. Quando a equipe verifica eles, Jake não conta a eles sobre o ocorrido, porque ele tem certeza de que seu traje foi sabotado por um deles. Depois, ele e Fassbinder investigam a unidade e descobrem que não há sinais de corrupção, e confirma que alguém tem causado os acidentes de propósito. Jake tenta encontrar as informações de login por trás dessa programação, mas ele está bloqueado. Enquanto isso, Long chega e concorda em se encontrar com Max e Sarah em um café. No entanto, quando Long vai atravessar a rua, ele é empurrado na frente de um carro e é atropelado. O homem misterioso escapa em seu próprio carro e Sarah tenta ir atrás dele, mas ela não é rápida o suficiente. Max corre para o lado de Long e ouve ele dizer a palavra Zeus antes de morrer. Algumas horas depois, Max recebe uma ligação de Jake e ele diz que é uma emergência. No entanto, Jake só quer se desculpar por seu comportamento e lembra Max, há um código tático entre irmãos antes de contar a história toda do dia. Eles foram pescar com o pai. Max, com suas intuições, corre para ver Dana para mostrar a ela uma gravação da anedota de Jake. Dana não entende como é uma emergência e Max explica que eles nunca foram pescar quando crianças, o que significa que Jake está tentando passar uma mensagem em código porque ele acha que está sendo espionado. Max dá a Dana o código que eles usaram quando crianças, e Dana reúne minutos diferentes do vídeo para criar a mensagem real. Prova de sabotagem do mais alto nível. Não confie em ninguém. Em seguida, Max pergunta a Dana para analisar o projeto Zeus, e Dana encontra um arquivo que é duplo criptografado em uma rede de segurança da Casa Branca, que não é a Maquiavel. Ela precisa das credenciais certas para quebrá-lo. Momentos depois, Sarah volta para casa e vê sinais de que alguém entrou. Ela pega a arma, mas apenas descobre que é Max e Dana, que não querem qualquer pessoa saiba o que está lá. Max pede a Sarah suas credenciais para roubar as informações, e a princípio Sarah se recusa porque seria um juramento, mas ela muda de ideia quando Max ressalta que, se ele está pedindo algo tão sério, é porque é extremamente importante. De volta ao garoto holandês, Jake e Fassbinder verificam as câmeras de segurança e descobrem que Habib escondeu algo em seu armário. No entanto, quando eles o visitam, encontram um armário vazio. De repente, do Set aparece e aponta sua arma para eles. E como ele não os mata imediatamente, Jake entende que do Set quer descobrir quem matou Habib também. Depois de confirmar que estão todos do mesmo lado, do Set confessa que as coisas de Habib estão em um armário diferente. Ele explica que viu nas câmeras de segurança também e não disse nada porque ele achava que o criminoso se revelaria vindo para destruir os itens. O trio abre o armário certo e encontra a cópia da unidade, que revela que alguém colocou um vírus no sistema da estação. Enquanto isso, Sarah dá a Dana informações de login, permitindo que ela encontre os arquivos no projeto Zeus. Ela encontra uma série de simulações que termina com tempestades, e Max percebe que alguém usou essas simulações para fazer as tempestades acontecer. Depois Max tem uma videochamada com Jake para informá-lo que alguém está preparando o garoto holandês para atacar cidades específicas, e Jake confirma que eles estão fazendo isso através do vírus. Ele quer desligar o garoto holandês temporariamente, assim uma reinicialização pode liberar o vírus. Max autoriza, mas há um pequeno problema. O único que tem os códigos-fonte é o presidente, e Jake não confia em Palma. Somente alguém com poder pode bloquear suas contas, e não é coincidência que em 3 semanas, os Estados Unidos devem controlar o garoto holandês do Conselho Internacional. Max avisa Jake para ficar de olho nos satélites enquanto ele encontra uma maneira de obter os códigos-fonte. Algumas horas depois, o presidente Palma está indo para Orlando para uma convenção nacional. Max se aproxima de Sarah em segredo para convencê-la de que a conspiração é real, então ela deve ajudá-lo a roubar os códigos e o avião. Max diz a seus chefes que ele vai ver seu pai que mora na Flórida. Naquele momento, o garoto holandês recebe mensagens de alerta indicando que 200 satélites estão com defeito. A maioria deles se aproxima do estado crítico. As consequências logo são vistas na Terra. Uma enorme tempestade de granizo começa atingindo Tóquio, e uma onda grande no mar cobre metade do Rio de Janeiro. Já que ele ainda não pode fechar a estação, Jake decide lançar os satélites sobressalentes para substituir os que causam destruição no mundo todo. Eles conseguem substituir o do Rio de Janeiro antes do resto, mas o satélite também cai. Mas naquele momento outro alerta entra. Uma tempestade está começando. Na Terra, Max vê as notícias do desastre e
também recebe o alerta em seu tablet, descobrindo que a tempestade está chegando à Flórida em seguida. Deacon se aproxima dele para apontar que ele sabe que o pai de Max está morto e exige saber a verdade. Max diz a ele que o presidente está por trás de um geosma de entrada, mas Deacon tem más notícias. Eles não conseguem os códigos de Palma porque o próprio presidente é o código. Eles precisam de suas impressões digitais e seus olhos para ativar o desligamento. Portanto, eles não têm escolha a não ser tentar argumentar com ele. Naquele momento, a tripulação do garoto holandês fica chocada ao descobrir que a estação iniciou a sequência de autodestruição por conta própria. Eles tentam substituir o comando, mas eles estão trancados pelo sistema, e Jake percebe que o único com conhecimento para fazer isso é Duncan. Quando a estação começa a explodir uma área de cada vez, Jake diz à equipe para evacuar antes de confrontar Duncan. Ele o encontra ainda nos computadores e começa a espancá-lo, mas Duncan tem uma arma escondida debaixo de sua mesa e a usa para atirar em Jake. Então Duncan admite que colocou o vírus no sistema e que ele aceitou o pagamento corrupto do governo porque seu salário de engenheiro de software é risível. Ele também confessa que ele quer assistir o mundo queimar. Jake se move rapidamente para desarmar Duncan e espancá-lo novamente, mas Duncan recupera a arma e na luta, ele acidentalmente atira em uma janela. Jake imediatamente corre para outra sala e trava a porta enquanto Duncan é jogado no espaço. De volta na Flórida, Deacon leva Max a uma sala especial dizendo que eles vão falar com o presidente lá, mas é tudo uma armadilha. Acontece que Deacon é o cara mau e o presidente não sabe nada, então ele tenta atirar em Max por saber demais. Max consegue escapar através de uma porta dos fundos e encontra-se com Sarah, informando que uma tempestade vai matar todos aqui, o que significa que Deacon ficará e se livrará de todos os candidatos presidenciais de uma só vez. Ele deu o controle máximo do garoto holandês e disse a ele para contratar Jake de propósito, pensando que a luta constante dos irmãos os impediria de ver a verdade. Sua única solução é sequestrar o presidente, então Max vai preparar um carro enquanto Sarah atira no ar, fingindo que viu alguém em público prestes a atirar em Palma. Protocolos de emergência são colocados em prática enquanto Sarah e outro guarda-costas escoltam o presidente, mas como eles estão sozinhos em um corredor, Sarah bate no guarda-costas e faz Palma vir com ela para um carro autônomo. Max o sequestra. Enquanto todos na estação evacuam, a tempestade atinge a terra. Tornados aparecem em Mumbai, uma grande onda de calor atinge Moscou, e um mega tsunami bate em Dubai. Uma tempestade de raios atinge a Flórida, e Max e Sarah conseguem levar o presidente antes de o estádio ser destruído. Deacon escapa bem a tempo também e envia seus homens depois de Palma, que está sendo informado sobre a verdade toda por Max. Sarah tem que dirigir como um louco para evitar os raios, as estradas destruídas e os tiros vindos dos homens de Deacon. Não há muito tempo, então Sarah decide dirigir para trás para atirar na maioria dos homens, depois bate no carro com o dela. O carro vira e explode sendo atingido por um raio. Deacon nas proximidades dá um foguete ao seu guarda-costas, um lançador para atirar no carro do presidente. O foguete atinge seu alvo e o carro explode, mas de repente Sarah aparece atrás de Deacon e o captura. Ela usou o sistema autônomo para fazer o carro se mover e montar a armadilha para Deacon. Agora a polícia está vindo para prendê-lo. Deacon tenta dizer a Palma que ele fez isso para se livrar de seus inimigos e que ele não vê isso como genocídio, porque a ciência está apenas brincando de Deus de qualquer maneira, e ele acha que Jake concordaria desde que inventou tal máquina poderosa em primeiro lugar. Ouvir seu irmão ser insultado faz com que Max dá um soco em Deacon. A notícia começa a cobrir todos os desastres naturais e a falta de resposta do garoto holandês preocupa Hannah. Enquanto o último ônibus sai, Jake decide permanecer na estação porque a reinicialização deve ser feita manualmente. Fassbinder tenta ficar também, mas Jake a envia. Enquanto isso, Palma é levado para o Kennedy Space Center e ele imediatamente ativa os códigos-fonte. No entanto, a sequência de autodestruição não pode ser revertida, então os irmãos têm que dizer adeus em lágrimas. Eles se reconciliam depois de todos esses anos e Max promete cuidar de Hannah. Como a estação continua a se autodestruir, Jake corre para colocar seu traje de astronauta e tenta alcançar o computador, mas a porta não aceita seu código. Felizmente ele está surpreso ao descobrir que Fassbinder ficou para trás e ela conhece uma maneira alternativa de sair. Juntos eles chegam ao computador e fazem manualmente a reinicialização. Fassbinder libera o vírus enquanto Jake desliga os satélites, interrompendo com sucesso o geomorfo. Naquele momento a sala explode e Jake e Fassbinder estão flutuando do lado de fora. Jake observa sua criação morrer e descobre que resta um satélite, então eles deixaram a onda de explosão empurrá-los em direção a ela. A dupla consegue entrar, mas a estação termina se destruindo e a NASA perde contato com eles. Portanto, eles não podem controlar o satélite para trazê-lo de volta. Uma luz aparece de repente na tela formando um raio de luz. Acontece que o satélite foi empurrado pela explosão, significando que Jack e Fassbinder estão bem. Um dos ônibus de evacuação volta para buscá-los, e algumas horas depois, todo mundo está de volta em segurança à Terra. Max se reúne com Jake e eles têm seu primeiro abraço em anos. 6 meses depois, Jake, Max e Hannah vão pescar e acham chato, finalmente entendendo por que o pai dos irmãos nunca os levou para pescar. Jake retornará ao espaço em uma semana para construir uma nova estação e quer um último momento feliz com sua família, mas ele promete estar de volta. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Ficamos muito felizes em saber que você gostou do conteúdo. Se puder, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um like, um comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a criar mais conteúdo que você possa gostar. Novamente, obrigado por seu apoio. Tchau, tchau.